vocês? Esse é o terceiro vídeo que eu estou fazendo e eu sou a professora Gisele e esse é meu pod selfie. Então, sobre o que a gente está falando? A gente está falando sobre as religiões monoteístas da história, ou seja, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Se você não assistiu o primeiro e o segundo vídeo, eu vou dizer, assista ou você não vai entender nada, ok? Então, vamos lá. Continuando. Primeira coisa para falarmos do islamismo, a gente tem que saber o quê? O significado das palavras, certo, pessoal? As pessoas confundem muito o que é árabe, muçulmano, islâmico e tal. Então, gente, o que é um árabe, pessoal? Um árabe é uma etnia, é um povo de uma determinada região, é um povo que habitava a Península Arábica. Lembra que eu falei para vocês aquele povo lá que veio da descendência de Abraão, ok? Esse é uma pessoa que vai falar a língua árabe, tá? Hoje em dia, se você for procurar lá no próprio país, no governo, eles chamam de árabe. O que é? Uma pessoa cuja língua é o árabe e que vive em um país de uma língua árabe e que tem simpatia com as aspirações da cultura árabe, tá? A diferença entre árabe e muçulmano é muito clara. Muçulmano é aquele que crê em quê? No Islã, no islamismo. Então vamos falar primeiro do islamismo. O que é o islamismo? É a religião praticada pelos muçulmanos. Quem que pratica essa religião? O muçulmano, ou seja, aquele que crê no Islã. Islã significa o quê? Submisso a Deus. Então, um muçulmano é aquele cara, aquela mulher, aquela pessoa que vai ser o praticante do islamismo. Um árabe é um árabe, é igual eu sou uma brasileira. Eu sou uma brasileira. Sou nascida aqui no Brasil, eu falo português, eu me identifico, eu sambo, eu danço, aqui as coisas do Brasil, a cultura do Brasil. Se eu quiser ser budista, católica, evangélica ou qualquer religião seixenoye, islâmica, eu posso ser. Assim um árabe também é, ele pode ter a religião que ele quiser, ok? A diferença é que a maioria, né, dos árabes são muçulmanos. Muitos árabes são muçulmanos, ou seja, são praticantes da religião islâmica, ok? Captaram a mensagem? Vamos lá. Islamismo. Então, o islamismo, já falei sobre isso, o islamismo para eles existe um Deus único que é chamado de Alá, mas também traduzindo significa Deus, né? Esse Deus único do universo, criador do universo. Os islâmicos acreditam nos patriarcas também, lembra dos judeus e dos cristãos que eu falei para vocês? Quem são os patriarcas? Os profetas, né? Os profetas do islamismo. Abraão, Moisés, Jesus e Maomé. Maomé é o último profeta. Gente, vocês viram o nome de Jesus aqui, né? Então, os islâmicos acreditam muito que Jesus foi um profeta muito importante, muito importante, mas não é o Salvador, não é considerado Deus para ele, apenas um profeta. E observem que no islamismo a gente vai ter um sincronismo religioso com o judaísmo e com o cristianismo. Os islâmicos acreditam que a sua religião é uma religião mais aprofundada dos ensinamentos do judaísmo e do cristianismo. Tipo, ela é uma parte melhorada. É o que eles creem, ok? Surgiu onde, então? Vamos colocar aqui, Península Arábica. Onde surgiu o islamismo? Na Península Arábica. Então, eu sempre coloco aqui, vou aumentar minha posição. Eu sempre coloco aqui o mundo, né, o mapa do mundo, e nós estamos aqui no Brasil, deixa eu ver se estou vendo certo, aqui no Brasil, e essas religiões nasceram aqui nessa região. Então, nós estamos falando da Península Arábica. Olha aqui, ó, estão vendo a Península Arábica? Mais especificadamente surgiu em Meca. Meca, gente, era uma cidade na época, na Idade Média já, né, naquela época, uma cidade de vários deuses, de adoração de vários deuses politeístas. Então, Meca era uma cidade, assim, muito turística, que todo mundo que acreditava em deuses politeístas ia para Meca. Então, o comércio de Meca vivia disso, todo mundo vivia disso. Aí, do nada, aparece um profeta chamado Maomé, que vai receber a visita do anjo Gabriel, mais ou menos em 610, né? E o anjo Gabriel vai dizer para ele assim, Maomé, olha, presta atenção, todos esses deuses aí que você tá vendo, essas coisas que você tá vendo, não são, né? Não são nada disso, não são Deus de verdade. Deus de verdade é o único Deus onipresente que tá lá em cima vendo a gente, só tem um Deus, não tem vários deuses não. Aí o que acontece? Maomé vai sair pregando ali na cidade isso. Só que veja bem, vão acreditar nele? Vão seguir ele? Claro que não, gente, vão correr com Maomé, que foi exatamente isso que aconteceu. E eu já vou explicar isso para vocês, logo logo. Então, livro sagrado para os islâmicos é o Alcorão, ou Corão, ou seja, depois que Maomé morreu, eles foram lá e escreveram, eu não me lembro o nome quem foi que escreveu, escreveu todos os preceitos, todos os ensinamentos que Maomé ensinou, né, que ele ouviu do anjo Gabriel, tudo dentro desse livro e é o que os islâmicos seguem, os muçulmanos, ou seja, vamos falar dos muçulmanos, os muçulmanos seguem, certo?
Símbolos do islamismo, a lua e a estrela. Preste bem atenção. Os muçulmanos acreditam muito nisso, nos ciclos da natureza, tanto que o calendário deles é um calendário lunar. Então, a lua, ela significa a vida e a natureza, né? Tem um símbolo de renovação e é um símbolo de soberania e dignidade. Veja que a estrela de 5 pontos, ela vai representar os 5 pilares que os muçulmanos vão seguir, os 5 pilares do islamismo. Como eu estava falando para vocês, quando Maomé, tanto que ele foi perseguido ali em Meca, o que ele fez? Ele teve que fugir, né? Ele foi de Meca para Medina. Então, ele catou suas coisinhas e vazou dali. Ele saiu de Meca, né? E foi para Medina. Essa peregrinação de Maomé, essa fuga de Maomé, essa ida de uma cidade de Meca para Medina, eles chamam de Hégira, tá? E essa Hégira é o que marca o início do calendário islâmico. Tá? Então vocês vejam bem, eu queria falar uma coisa para vocês, o quanto que é importante a questão dos árabes, né, da descendência de Abraão, lá dos filhos de Ismael, como eu já falei no outro vídeo, que vão ser eles que vão fundar toda uma cultura, né, uma cultura de uma nação, de uma civilização árabe, isso é importantíssimo. Voltando lá. Então, lembra das estrelas de 5 pontos que eu falei pra vocês? A estrela do símbolo lá dos árabes, a lua e a estrela? Então, são 5 pilares do islamismo, né? São 5 pilares. Então, o primeiro pilar é a oração. Então, todo islâmico tem que orar 5 vezes por dia, virado para Meca, que é a cidade do profeta. Por que é a cidade do profeta? De Meca, que nasceu toda a ideia lá, que o anjo Gabriel visitou Maomé e tal. Então, 5 vezes ao dia, uma pessoa, se eu sou islâmica, eu vou parar 5 vezes ao dia e vou orar virado para o lugar que eu vou imaginar que está Meca. Todo islâmico deve praticar caridade, ele deve fazer jejum, tá? Tem um mês específico da religião islâmica, que é o mês do Ramadã, não sei se é agosto, setembro, agora não lembro, que você deve jejuar o dia todo. Então, enquanto tiver sol lá no céu, você tem que jejuar, desde o nascer ao pôr do sol. À noite você pode comer, né? Senão você morre 30 dias jejuando, não vai aguentar. Mas enfim, você tem que jejuar de dia. Gente, religião é um assunto sério. Eu brinco porque senão fica chato, né? A gente falar, ninguém vai gostar desse vídeo. Mas religião é um assunto sério para quem acredita, tá? Na sua religião. Peregrinação. Então, todo muçulmano, todo islâmico, se eu sou islâmico também, eu vou ter que ir ao menos uma vez na vida, se eu tiver dinheiro, se eu tiver como, eu tenho que ir uma vez na vida lá visitar Meca, que é o lugar que é a cidade do profeta. Eu coloquei aqui na imagem a sinagoga, né? Porque os muçulmanos chamam a igreja de sinagoga. Coloquei a sinagoga Fátima Zahra de Guarapuava, tá? Ela existe ali em Guarapuava. Guarapuava também tem islâmicos, tá, pessoal? Na cidade aqui pertinho onde a gente mora, eu moro aqui em Foz do Jordão, dou aula aqui no Candói, mas em Guarapuava tem muçulmanos e essa igreja existe desde 1978, então não sei como faz para visitar, eu ainda nunca visitei, mas de repente, né, dá para programar isso. Um líder religioso muçulmano, ele é chamado de califa ou sheik, na verdade tem várias denominações, sabe? Tem até os marajás, tem sultão, porque na religião muçulmânica a igreja está junto com a política, tá? Então ela é uma teocracia. Então tem vários nomes, mas os mais utilizados são esse, sheik ou califa, foi isso que eu coloquei. Então esse é um templo, como que é o nome mesmo? Uma mesquita árabe, né? Uma mesquita muçulmana, desculpem, que ela fica nos Emirados Árabes Unidos. Então eu achei muito lindo e coloquei pra vocês. Terminaram de construir agora em 2008, 2009. Lugares sagrados, pessoal. Prestem muita atenção. Jerusalém. Tá? Prestem atenção. Então, lugar sagrado para os islâmicos, lugar mais sagrado primeiro para eles é Meca, né? A cidade do profeta. Lá dentro tem a Kaaba, que antigamente era um lugar de adoração dos deuses politeístas, mas Maomé e a religião transformou isso em adoração a Alá. Dentro da Kaaba encontra-se a Pedra Negra, que é uma pedra que eles acreditam que tenha caiu do céu nos tempos de Adão e Eva, e ela era uma pedra branca, e depois de tanto absorver os pecados da humanidade, ela foi se tornando preta. Tá? Enfim, a gente, historiador, não gosta desse termo de usar o preto como uma cor ruim e tal, que tem toda, né, uma coisa com a questão da pele. Mas então, não vamos falar sobre isso agora, vamos só falar do significado para os muçulmanos, ok? Então é o primeiro lugar sagrado. O segundo lugar sagrado aqui fica em Medina, né, onde tem aqui o túmulo de Maomé, onde ele morreu, né? E
Terceiro lugar sagrado é onde tem o Domo da Rocha, que fica em Jerusalém. Onde fica Jerusalém? Jerusalém fica em Israel, na mesma cidade onde ficam os lugares sagrados do judaísmo e do cristianismo. Será que isso vai dar certo, gente? Será? O Domo da Rocha é um lugar onde eles acreditam que Maomé foi aos céus. Então, 3 religiões monoteístas. Observem, cada religião dessa tem um calendário diferente. A nossa religião, que é o cristianismo, nós estamos no ano de 2020 e o ano zero foi a partir do momento em que Jesus Cristo nasceu, ok? É um calendário solar. Já para os judeus, não. O calendário não começa quando Jesus Cristo nasceu, porque Jesus Cristo é só um profeta, né, gente? Para os judeus. Então, para os judeus, o ano começa quando Deus fez aliança com Abraão. Então, ela vai começar no ano de 5.750, tá? Para os islâmicos, nada disso tem valor, né? Para os islâmicos, eles acreditam que o calendário começa quando Maomé vai de Meca para Medina, ou seja, no tempo da Hégira. E é um calendário lunar, porque eles acreditam muito, né, no ciclo da lua e tal. Acreditam, reverenciam, né? Acham isso importante e tal. E para eles o calendário tem 1441 anos. Então, vocês vejam bem, 3 religiões, 3 calendários diferentes. 3 religiões em um mesmo local sagrado? Gente, prestem atenção, olha só. Para o judaísmo, a cidade de Jerusalém é sagrada. Para o cristianismo, a cidade de Jerusalém é sagrada. E para o islamismo, também a cidade de Jerusalém é sagrada. Ou seja, uma única cidade sagrada para 3 religiões. Será que isso vai dar certo, gente? Não! Claro que não vai dar certo. As pessoas vão se matar por causa de religião. Tudo que era para ser sagrado não vai dar certo. Vocês vão observar isso aí, vocês estão no 7º ano, né? Esse vídeo é para o 7º ano, mas vocês vão observar que até vocês chegarem lá no 9º ano, até chegarem lá desde a Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra, quer dizer, todo o conteúdo, toda a história que vocês vão estudar, vocês vão perceber que o fato de o mesmo lugar sagrado, a mesma terra prometida, para 3 religiões que acreditam que cada uma dessas pessoas acredita que a sua religião é que é certa e que o seu povo é que foi escolhido e estarem na mesma cidade, isso não vai dar certo, isso vai gerar vários conflitos. Eu sempre digo e vou repetir, que quando o pessoal acreditava, né, nos deuses politeístas, então vários deuses, ninguém brigava por causa de religião, né, gente? Cada um tinha o seu Deus, eu acreditava no meu Deus se eu quisesse, o outro acreditava no outro Deus e tudo bem, né? Eram outros conflitos. Agora, como as religiões monoteístas, cada um pensa, não, meu Deus é que é o certo, o seu Deus tá errado, o meu Deus tá certo, o seu Deus tá errado. Aí, gente, aí ferrou. Então a gente tem que entender a história para isso e a gente tem que entender qual o sentido. Então eu tenho como atividades propostas desse conteúdo dos 3 vídeos, não é apenas de um, é de 3 vídeos. É um jogo da memória do Tiny Cards, que eu desenvolvi esse joguinho e vou postar na plataforma dos meus alunos. Quem quiser, procura lá no Tiny Cards, também tem. Vamos consultar a Bíblia, né? Vamos dar uma olhada no livro do Pentateuco, observar que tem essa história, né? Incentivar os alunos a dar uma lida, dar uma olhadinha na Bíblia, desculpe. Observar que realmente a história tem muito a ver com a Bíblia tem muito a ver com a história e tal. E podemos pesquisar também o turismo religioso em Jerusalém, por que não, né? Então a gente vai trazer a história viva para os dias de hoje. Gente, então esse foi o meu vídeo, acabou, né? Então, tchau pra vocês. Segue aí o meu canal, aperta o sininho.